Vamos mergulhar juntos na história de um lugar que é pura transformação. Um lugar de contrastes absurdos, a Chapada Diamantina. Sabe, essa pergunta nos leva para um lugar que já teve, na verdade, muitos corações. Um era de pedra, frio, brilhante, cobiçado. O outro, bem, o outro bate com a força da água, da mata, da vida. E é essa a dualidade que define a Chapada Diamantina. É como se fosse uma batalha silenciosa, sabe? Entre a ganância que queria arrancar tesouros da terra e a sabedoria de quem entende que a própria terra é o maior tesouro de todos. Para entender essa história, a gente precisa voltar lá para meados do século XIX. Foi quando uma descoberta acendeu uma faísca, que virou uma febre, uma verdadeira corrida pelo brilho das pedras. Imagina só, em 1844, o brilho de um diamante no rio Mucugê foi como um grito que ecoou pelo sertão inteiro. A notícia se espalhou que nem fogo em mato seco e o que veio depois foi uma avalanche de gente. Cidades como Lençóis e Mucugê simplesmente brotaram do chão, explodiram da noite pro dia num turbilhão de esperança e de muito desespero também. E aqui está o ritmo dessa história, que foi, olha, super intenso. A descoberta em 44 deu início a uma era de riqueza que parecia não ter fim. Só que na década de 1870, com as novas minas, lá na África do Sul, tudo desmoronou. E só um século depois, em 1985, é que a criação do Parque Nacional marca o início de um renascimento completo. Bom, e onde tem diamante, tem poder. E na Chapada, esse poder ganhou um nome: coronelismo. Eram homens que, com a grana das pedras, se tornaram donos de tudo, da terra, da política, das vidas das pessoas. Eles não seguiam a lei, não. Eles eram a lei no sertão. Mas como é que a gente consegue entender a cabeça desses homens que se viam praticamente como reis? A resposta, por incrível que pareça, está num lugar de muito silêncio e memória: um cemitério. Pois é, o crescimento desordenado trouxe a doença. Uma epidemia de cólera em 1855 matou tanta gente que não tinha mais onde enterrar. Mas para a elite do diamante, olha só, até a morte era um palco, e o cemitério virou a última e mais duradoura demonstração de poder deles. A arquitetura aqui é uma arma social. Os túmulos, num estilo que o povo apelidou de bizantino, foram erguidos sobre a rocha viva, como se fossem tronos para a eternidade. Monumentos brancos, imponentes, feitos para gritar, mesmo no silêncio da morte, quem é que mandava naquela terra. Mas enquanto os coronéis construíam seus impérios de pedra e vaidade, uma outra história era contada bem baixinho, nas veias da própria terra. Longe de todo aquele brilho dos diamantes, as comunidades que sempre viveram ali, como as do Vale do Pati, cultivavam um tipo de conhecimento totalmente diferente. Um saber ancestral passado de geração em geração. Pensa numa farmácia sem paredes, onde cada folha, cada raiz guarda um segredo. É isso que as pesquisas sobre o conhecimento local mostram. Plantas como a arruda e o pinhão roxo não são só mato, são elos de uma corrente de cura e de fé. É um conhecimento que não se extrai com picareta, sabe? Se cultiva com respeito. E aqui que a gente chega no ponto de virada da Chapada. É a história de como uma terra cheia de cicatrizes de exploração aprendeu a se curar, transformando a dor em beleza. O geógrafo Milton Santos nos ajuda a entender isso com uma ideia poderosa: as rugosidades. São as marcas que a história deixa na paisagem, as cidades, as ruínas e principalmente as trilhas abertas pelo sonho do diamante. E aqui está a transformação na sua forma mais pura. As mesmas trilhas abertas na marra, por homens desesperados por um diamante, hoje são os caminhos que levam turistas a cachoeiras e mirantes espetaculares. A cicatriz do passado virou um mapa do futuro. Esse movimento todo de transformação teve seu auge em 1985, com a criação do Parque Nacional. Foi um momento em que a Chapada virou a página, sabe? Foi como declarar para o mundo que a sua maior riqueza não estava mais debaixo da terra, mas sim na vida que cresce sobre ela. Ok, mas e hoje? Como essa nova identidade, que nasceu das cinzas do garimpo, se mostra no dia a dia? Vamos dar uma olhada de perto nas promessas e nos perigos desse novo coração que pulsa na Chapada. O Vale do Pati, por exemplo, é o epicentro dessa nova economia. As cachoeiras, os mirantes, os rios, eles não são só pontos turísticos, são os pilares que sustentam a comunidade local com o ecoturismo. Mas nem todos são flores nesse paraíso, claro. A beleza natural esconde desafios bem sérios.
Os dados mostram uma insatisfação geral com o acesso à saúde. Olha isso, mais de 70% dos moradores, guias e agências se sentem desamparados. É um lembrete importante de que para um paraíso florescer para todo mundo, a beleza das cachoeiras tem que andar junto com a dignidade da infraestrutura. Mas mesmo com os desafios, o pulso da Chapada hoje é forte. Existe um senso de autonomia da comunidade que só cresce, uma hospitalidade que encanta qualquer um, segurança e, o que é muito legal, um crescimento do empreendedorismo local, com as mulheres na liderança, criando novas oportunidades e fortalecendo a identidade de todo mundo. No fim das contas, tudo se resume a esse equilíbrio delicado. Como prosperar sem destruir justamente aquilo que faz esse lugar ser um tesouro? Essa é a grande questão que define o presente e o futuro da Chapada. A resposta não é simples e talvez nem seja uma só. A jornada da Chapada Diamantina nos ensina que o coração de um lugar pode sim mudar. Deixou de ser um coração de pedra frio e cobiçado para se tornar um coração de água, vivo e generoso. A grande pergunta que fica ecoando para os seus vales é: como a gente vai cuidar para que este novo coração continue batendo forte, justo e sustentável para todo mundo que ainda vai ver?